Como parasitas espirituais enganam magos e bruxas. O caminho espiritual está cheio de maravilhas, mas também tem os seus perigos, e um deles são os parasitas espirituais. Para mim, até o momento, o termo parasita espiritual é o melhor que define estas criaturas que não devem ser confundidas com demónios e que se alimentam da energia do ser humano. Penso que não seja a primeira vez que menciono este assunto, contudo é importante relembrar o tema. Além disso, também vou incluir algumas ideias para identificar estes seres. É um assunto que muitas vezes afeta tanto magos como bruxas e grande parte das vezes não tem noção disso, sobretudo se está há pouco tempo no caminho espiritual. Aí é muito mais fácil ser enganado por estes seres espirituais. Por isso espero que este episódio traga um pouco de luz a este assunto. Além disso, não se deve misturar a ideia de um parasita espiritual com a de um vampiro de energia, já que isso acaba por colocar uma carga muito negativa naqueles que decidem seguir o caminho predatório. É importante também aproveitar este episódio para dizer que existem parasitas espirituais que se fazem passar por demónios, inclusive aqueles que se fazem passar por seres benignos para se alimentar da energia do operador. Também falaremos sobre isso neste episódio. Estes são os mais perigosos, pois podem afastar o homem da sua felicidade. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. O meu nome é Siegfried Williams, tenho um PhD em Ciência Metafísica com doutoramento honoris causa em Mentalismo, sou Frater Superior da Ordem da Raça Celeste e Orauto Drei. A magia, quando começou a ser usada, era para ajudar os magos a alcançar um estado em que todos os seus desejos fossem realizados, isto nos primórdios da civilização. Por isso, se tem desejos que gostaria de realizar, no meu site encontra vários grimórios que vão lhe ajudar a alcançar a realização dos seus sonhos. Um exemplo disso é o Grimório dos Espíritos Olímpicos, que é perfeito para quem tem sonhos para realizar, mas não sabe como os realizar. O link está na descrição deste episódio. Existe uma série chamada Criados por Lobos, que na segunda temporada mostra de forma clara esta situação em que humanos são enganados por uma divindade. É uma história de ficção, contudo, a mesma podia ser encarada como uma representação de alguns elementos da sociedade mística atual. A primeira temporada é boa, mas a segunda é soberba, e é a segunda que aborda esta situação. Eu vou-lhe dar aqui um breve resumo da série para poder entender a história. Na série, o planeta Terra foi destruído por uma guerra entre os devotos e os ateus. Por isso, os humanos foram para outro planeta. Contudo, quando lá chegaram, os devotos começaram a receber mensagens telepáticas que acreditavam vir do seu Deus. Com o desenrolar, descobre-se que, afinal, não é uma divindade benigna, mas um ser maligno com o intuito de destruir a vida humana. E que apenas consegue influenciar a mente de quem sofreu algum trauma. Isto no mundo real não é bem assim, porque tenha sofrido algum trauma ou não tenha, é possível de ser influenciado. Isto acontece diariamente, todos os dias pessoas são influenciadas por parasitas espirituais com os mais diversos motivos, às vezes apenas criar confusão na mente do operador. Os mundanos têm o hábito de atribuir a culpa tudo ao diabo, contudo, por vezes, algumas dessas alegações são verdadeiras. Apenas as entidades que eles estão a falar não é necessariamente o diabo, mas sim estes parasitas espirituais que se encontram um pouco mais abaixo. Em alguns casos raros, a pessoa ouve vozes destes seres, contudo, grande parte das vezes basta influenciar o cão páurico do operador, levando a que este tenha comportamentos desenfreados, regados por álcool, drogas, comportamentos violentos e de promiscuidade. Agora é importante dizer que, mesmo no grupo dos parasitas espirituais, existem várias categorias de poder. Alguns deles são extremamente poderosos que se podem ser operados pelo operador quando este tem um grande nível de discernimento, ou seja, eles vão se alimentar do operador, mas ainda assim o operador vai ter algum benefício deles.
Quanto maior é o poder espiritual do parasita, mais provável é que ele se manifeste como outro ser. Um desses casos foi de uma pessoa que invocou um anjo enoquiano, aqui anjo, entre aspas, de uma forma muito marginal, desrespeitando o canónico tradicional. Um dos elementos que usou para causar este problema foi o facto de ter oferecido sangue a este anjo, entre aspas. Ou seja, independentemente do que estiver a fazer, se as operações não forem realizadas com os ritos apropriados, pode abrir portas para reinos diferentes. No caso dos anjos enoquianos, existe um canónico muito rígido que deve ser seguido para que ele produza um bom resultado e não que abra um portal para outro tipo de esfera. Por isso, quando trabalhamos com seres espirituais, é sempre bom que saibamos os ritos apropriados à operação. Um exemplo simples é a utilização de sangue, que para entidades telúricas funciona muito bem, mas para seres cósmicos é nocivo para o operador, na maioria dos casos. O operador deve estar sempre consciente da natureza das divindades. Então, como identificar um parasita espiritual? Primeiro de tudo, se o operador tem uma boa proteção espiritual, evitará que estes se aproximem dele. É importante aqui dizer que boa proteção espiritual está relacionada diretamente com uma boa proteção espiritual para parasitas espirituais, não uma boa proteção espiritual no geral. Em segundo lugar, identificamos estes seres pela mensagem. Se a mensagem faz-lhe sentir muito bem ao início e depois começa a ficar estranha ou muito diferente das suas crenças, é um sinal claro que devemos olhar novamente para o que esse ser está a dizer. Terceiro ponto é pela energia. Apesar de poder ser esta manipulada, a maioria dos parasitas não tem capacidade para ocultá-la, manipulá-la. Por isso, através dela, podemos entender a sua natureza. E aqui a questão da energia não é se ela nos faz sentir bem ou mal, mas sim o tipo de sensação que ela nos traz. Quarto e último ponto é se existem erros históricos. Parasitas espirituais têm uma tendência a cometer este erro. Para terminar, se identificar algum destes pontos, deve ter atenção se é um parasita espiritual ou não. Pode não ser, pode ser simplesmente uma coincidência. Espero que tenha gostado deste episódio aula, espero que lhe tenha ajudado a expandir os seus horizontes neste assunto que afeta tantos magos e bruxas. Um abraço forte e até o próximo episódio.